Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conquistar as promessas. Amém. Nós sabemos que o Senhor, Ele tem promessas para nós. E aí nós vamos entender como que nós esperamos essas promessas. Como a gente conquista a promessa. Você acredita que realmente tem promessa de Deus para você, para a sua vida? Quando você olha para você, para o seu contexto, para o seu cenário atual, você crê de fato que Deus tem promessas para o seu povo, para nós? Amém? E o que eu queria dizer é que Deus tem promessas para nós. Nós precisamos de discernir, é um tempo da gente discernir os tempos, os momentos em que nós estamos passando, porque o Senhor, Ele de tempos em tempos, Ele se levanta com as promessas dEle. E aí nós temos que ter sabedoria para entender o tempo, o contexto em que essas promessas são lançadas para as nossas vidas. E eu gostaria de abrir com você a palavra do Senhor, gostaria que você abrisse em Atos 1:4. A palavra do Senhor para nós, Atos 1:4. Jesus, ele, um pouco antes da sua ascensão aos céus, ele conversando com seu discípulo, depois de ter cumprido a sua missão aqui na terra, da sua morte, da sua ressurreição, Jesus, ele passa uma determinação para os seus discípulos. E em cima dessa determinação, ele lança uma promessa. E o que eu queria que você atentasse aí, neste momento, nesse texto aí, é a condição, em qual condição os discípulos receberam essa promessa. Vamos ler aí Atos 1:4. Atos 1:4. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes, porquanto João de fato batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com Espírito Santo. Essa foi a primeira promessa de Jesus para os seus discípulos, logo após a sua morte. Jesus disse aos discípulos: olha, eu tenho uma promessa para vocês, que o Espírito, eu vou embora, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Espírito Santo de Deus. Mas, primeiro, tem uma condição para vocês receberem essa promessa, para vocês receberem esse Espírito de vida, esse Espírito inspirador, esse Espírito que vai os guiar, que vai ser o conselheiro. Fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. Por que o Senhor disse isso para os discípulos? Jerusalém significa cidade perfeita, cidade de paz. Mas para os discípulos naquele momento, eles não estavam sentindo isso não. Não tinha paz para eles não, porque eles estavam sofrendo ainda muita intimidação. Eles sofriam perseguição, o povo não estava aceitando o novo evangelho pregado. O povo estava resistindo a eles, aos seus ensinamentos. Então, naturalmente, o Senhor sabia que eles iriam voltar para Galileia. A palavra do Senhor fala que eles eram homens galileus. E é lá que estava a sua família, os seus bens, a sua casa. Um lugar de conforto. Para os discípulos, permanecer ali em Jerusalém era algo muito desafiador. A palavra do Senhor fala que assim que Jesus morreu, os discípulos sentiam medo. Eles ficaram apavorados, o mestre havia morrido, e agora? O que vai ser? O que nós vamos fazer? E o Senhor, Ele já envia uma determinação: esperem aí, em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Sabe o que a gente aprende com isso? Que nem sempre as promessas do Senhor virão no momento com muito conforto para nós. No momento de muita paz, no momento que está tudo bem. E a gente for olhar pela Bíblia, ao longo da Bíblia, a gente vê o Senhor lançando promessas aos seus homens em momentos de impossibilidade. Onde que a gente, se a gente for analisar mesmo, parar para ver, assim, poxa, mas como isso vai realizar? É improvável, é impossível. A gente vê na vida de Abraão,
Jesus virando para Abraão: Abraão, você será pai de multidões. Olha para o céu e conta as estrelas, assim será a sua descendência. Mas como? Sara era estéril. Mas que promessa é essa? Né? O Senhor também, na vida de Moisés, levanta Moisés como um libertador ali do povo de Israel, para tirá-los daquela escravidão. E é um contexto que o povo estava aprisionado, um povo aprisionado emocionalmente, um povo cativo. Moisés não tinha boa fala, a palavra de Deus fala que Deus levantarão para auxiliá-lo nas ordens, a comunicar com o povo. Mas que promessa é essa? José, ele tem um sonho, bem jovem, e o Senhor já mostrando que ele seria governador, fala que ele iria ser maior do que os da sua casa, mas em seguida ele é jogado numa cisterna, e aí é vendido para o Egito, é preso. Mas como assim? Como assim, Senhor? As promessas do Senhor não seguem um caminho perfeito? Não é um caminho de paz? Não, nem sempre. Nós precisamos de discernir os tempos, os momentos, entender o porquê, o propósito de Deus para tudo. Existe um tempo de nos forjarmos até alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Existe um tempo de preparação, mas a nossa certeza é que em tudo o Senhor, Ele está conosco. Ele está ali, nos amparando, nos auxiliando. É muito bom, né, a gente ouvir e ver Moisés conquistando Canaã. É muito bom chegar na terra prometida e ver que os outros já receberam a promessa. Nossa, a gente vê, joia demais, maravilhoso. José lá como governador no Egito, maravilhoso demais, né? Homem sábio, ele que direcionava, administrava tudo, estava tudo sob seu comando, era a segunda voz ali. É muito lindo, mas quando a gente para e vê a história e o contexto ao qual a promessa foi lançada, a gente tem que parar e pensar: eu estou disposto a receber a promessa? Que pode ser que o Senhor já falou conosco, que tem uma promessa para a nossa vida, mas às vezes a gente desfalece, a gente não acredita, porque a gente não discerne os tempos. Existe um tempo de preparação, um tempo em que o Senhor vai nos forjar, um tempo em que Ele vai realmente nos preparar para receber a promessa. E isso pode ser em meio a perseguições, em meio a adversidades, em meio a impossibilidade, quando você vê que não tem como, e o Senhor ali realiza. E aí nós precisamos de entender o seguinte: a promessa do Senhor, a palavra promessa, ela significa compromisso. O Senhor, Ele tem compromisso conosco em todo momento, quando Ele lança uma palavra, uma promessa para nós. Mas Ele exige de nós uma condição. Você vai ver que em toda promessa tem condição. E aí a gente precisa de entender isso. Quais as promessas o Senhor tem para mim hoje? Alguns estudiosos dizem que tem em média 5.000 promessas na Bíblia. Isso é claro de forma geral, porque existem as promessas que são bem pessoais, né? É lançado para um determinado povo, num determinado tempo, num determinado contexto, e tem as promessas que são promessas gerais para todo filho de Deus, promessa de vida bem-aventurada aqui na terra, para que usufruamos dessa vida aqui na terra, para que tudo vai bem para nós. E aí nós precisamos de entender essas promessas, amém? E aí eu queria ler com vocês aí João 16:33. O Senhor, Ele tem para nós promessa de paz. Promessa de paz. A palavra do Senhor diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor, Ele está dizendo o seguinte: olha, em mim vocês terão paz. Paz é um estado de tranquilidade, de calma.
mas isso em meio às aflições. E ele diz que a paz que eu vos dou é diferente do que a paz que o mundo dá. Porque a paz do mundo é uma paz circunstancial. Quando tudo está bem, eu estou em paz. Mas quando as coisas desmoronam, quando eu perco o controle das coisas ao meu redor, é desespero. Não tem paz. E não é essa paz que o Senhor Ele nos promete. Ele nos promete uma paz, uma calma, uma sabedoria para resolver problemas em meio às aflições. E aí nós temos que entender em que condição Ele dá isso para a gente. Ele fala para ter ânimo. Tem bom ânimo. Ter bom ânimo, a minha paz eu vos dou. E ter bom ânimo é excesso de determinação, é coragem. E sabe como a gente recebe essa paz, gente? É quando a gente vê o conflito, vê que está tudo difícil, está difícil a situação. E a gente nos levanta, olha isso aqui, Senhor, é comigo. Eu assumo esse negócio. No teu nome, eu sei que o Senhor é meu braço forte, o Senhor que me direciona, o Senhor está comigo. O Senhor traz a paz aqui, traz a tranquilidade em meio a esse conflito. Que eu tenho coragem, eu tenho determinação. E eu vou vencer. E aí, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana, muito ligada a essa paz de espírito. Eu trabalho com uma empresa de caldeiraria, eu trabalho com orçamentos de processos. Então, a entrada dos processos é por mim, eu faço toda a análise de escopo, todo o detalhamento, precifico o material, vendo e tudo mais. E se eu faço alguma análise errada, o problema é grande. Porque aí, como se diz, a lucratividade, o retorno do serviço está baseado nisso, está respaldado nisso, né? Na análise. E aí, essa semana eu deparei com a situação de um processo bem crítico, em que em algumas análises eu falhei, de fato, e ninguém estava conseguindo resolver o negócio, gente. E aí, nessas horas, a gente tem que assumir, sabe? É pedir ao Senhor, dá sabedoria aqui, paz de espírito, tranquilidade. E aí, foi assim que aconteceu. O Senhor me deu uma paz, uma tranquilidade, uma confiança tão grande nele, de que Ele poderia estar resolvendo e provendo. E eu assumi o negócio, E eu fui começar a buscar informações, essa determinação, coragem, e buscar informação. Liguei para o cliente, quero entender aqui o que você está precisando, tal, eu preciso de uma clareza nisso, a gente não observou isso, esse detalhe, esse método aqui parece que não vai ser legal, a gente não está entendendo como fazer da forma certa. Aí ele foi me passando informações, até que ele me informou que a empresa que tinha feito, a empresa que o G trabalhava, glória a Deus, o negócio começou muito bem. E aí eu já, pai, esse amor, preciso dessa ajuda, me socorre. Fui nele, sim, Senhor, o Senhor vai dar recursos. E aí ele foi entender o negócio, não conheço, fiz mesmo. Eu vendi esse material e me passou as instruções. Aí eu, glória a Deus, Senhor. Eu fui lá, reformulei, levei para o meu diretor, expliquei. Assim, entendeu? Não, Lígia, não dá. E aí já tinha recebido outro pedido, assim, glória a Deus, resolveu. Mas precisa a gente assumir algumas coisas, entender que o Senhor, Ele faz, Ele vai providenciar. Essa é a paz que o Senhor dá no meio da enfermidade, no meio de um problema no trabalho, no meio de um teste difícil lá na escola, ou algo que você almeja, entender que o Senhor faz. Temos que manter a calma, temos que manter a estabilidade, confiar no Senhor, ter bom ânimo. Nós temos que ter a voz de solução onde nós estamos, no meio do conflito. O mundo espera isso de nós, as pessoas que estão ao nosso redor esperam isso de nós, nós sermos a voz de solução. Aqueles que vamos assumir, aqueles que vão mudar a situação. Já pensou se eu ficasse murmurando? Porque nesse contexto existem alguns que murmuram. Alguns que não, porque não tem
fé, não crê, não acredita, não tem nenhuma positividade, gente. São as pessoas tóxicas, né? E tem pessoas nesse meio que, nossa, como é que não tem jeito, não, acabou, é o fim. E a gente ouve isso, eu presenciei isso de forma muito, muito clara, e eu ria da situação, porque dentro de mim não era. É possível. E aí a gente vê qual a diferença das mentalidades. Quando eu levei para o meu diretor, que é o líder, né, vamos dizer, o líder máximo da instituição, a declaração dele, e eu disse assim, vai dar certo, não vai? Aí ele, já deu certo. Nós temos que nos basear nessas pessoas positivas. O Senhor põe pessoas líderes sobre as nossas vidas, para que nós possamos aprender com elas. É aprender com os que estão acima, mas não falo acima de posição, não. É acima da questão da mentalidade, do espírito, do entendimento das promessas do Senhor. O Senhor é o Deus positivo. O Senhor é o Deus positivo, Deus que abriu o mar vermelho, gente. Deus, olha, se Deus é um Deus de solução, se Ele abriu o mar vermelho, quem é Deus? Então, gente, Deus é muito maior do que a gente pode imaginar. Diante de uma situação de uma impossibilidade, Deus que cura, Deus que operou tantos milagres, conduziu o povo no deserto, maná caía do céu. Não há motivos para vivermos atribulados. As nossas tribulações têm que ser momentâneas, leves e momentâneas. É assim que a palavra nos orienta, nos ensina. É passageira, é leve. Não abala o nosso estado de espírito, não abala a nossa paz, a nossa confiança no nosso Deus. Precisamos de ter bom ânimo. Ter bom ânimo é coragem, é determinação, palavra positiva, tirar a murmuração dos nossos lábios. Amém? Vamos conquistar a promessa de paz? O Senhor tem para nós. Amém? O Senhor também tem promessa de vida plena, promessa de provisão. A palavra do Senhor fala, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Mateus, essa referência em João 10:10. Mateus 6:31 ao 33 fala o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E logo acima, ele fala que não andeis inquietos por coisa alguma, que o Senhor providencia, o Senhor providencia o alimento, o Senhor traz a provisão diária. Não inquieteis. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu venho para ter vida em abundância. O Senhor que está nos garantindo uma promessa de prosperidade, de abundância, que nada irá nos faltar. Prosperidade é a ausência de necessidade. Mas aí Ele coloca condições para isso. Busquem primeiro o reino de Deus. Busquem primeiro a vontade do Senhor. Se alinhe à vontade do Pai, entenda o coração do Senhor, os desejos dEle para nós nesse tempo. O que o Senhor espera de mim, o que o Senhor espera de nós, para que haja essa provisão. Porque quando nós dedicamos com as coisas do Senhor, quando nós servimos ao Senhor com uma entrega, com uma dedicação, Ele se compromete a nos suprir. Ele cuida das nossas coisas. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Mas não, a gente não quer cuidar nem das coisas do Senhor, e muito menos das nossas. E nós queremos ser prósperos e abundantes. A palavra do Senhor fala para que a gente não comer o pão da preguiça. Nós precisamos de ter algumas determinações. Colocar sobre as nossas vidas ser focados, ter algumas metas, ter alguns princípios, para que nós possamos alcançar as promessas do Senhor. A gente quer ser próspero, quer ser abundante, mas não quer levantar cedo para trabalhar. A gente quer escolher o trabalho, a gente não quer discernir os tempos, porque primeiro eu começo de lá embaixo, né? Não é assim a trajetória sólida que traz resultados, certo? A gente começa lá, é no pequeno mesmo,
É no pouco retorno para a gente ter bons resultados na frente. E aí a gente tem que entender isso. A prosperidade, a abundância de vida está muito mais ligada em algumas questões naturais e posicionamentos que nós temos do que muita oração ao Senhor. O Senhor, no mundo espiritual, ele já afirma para a gente que teremos abundância e prosperidade para nós. Agora nós temos que ligar isso na forma natural. Mas como ligar isso? Trabalhar, gente. Ter nosso sustento. Organizar as finanças. Ter planilha. Saber quando a gente ganha. Saber quando a gente gasta. Entender que o nosso momento é diferente do outro. Ou seja, eu não vou viver tudo que o outro vive. Eu não vou fazer hoje as viagens mais top, não. Eu não vou andar no carro mais novo, não. A minha casa não vai ser a mais bonita, não. Entender os momentos é uma construção. É uma construção. A gente olha para José e a gente não vê, a gente vê ele, o homem rico administrador. Às vezes até quando a gente vai para a faculdade, a gente pensa que é assim, né? Eu vou formar você o administrador e eu vou sair comandando geral, administrando, sendo lá o diretor master da empresa. Não é assim. É uma preparação. E aí a gente teve uma experiência muito assim, de Deus, algo de Deus, nessa situação da prosperidade, da provisão diária. Eu entendi o seguinte: primeiro, a gente precisa de ouvir os profetas do Senhor e os líderes que se levantam, para nos orientar nesse tempo. A pastora Carla, no ano passado, ela fez uma reunião das discípulas dela. E ela disse assim para a gente: o Senhor está nos convidando a sermos excelentes em tudo que nós fizermos. O Senhor, nosso Deus, é um Deus excelente. E Ele espera que nós sejamos filhos excelentes em tudo. Dê o seu melhor no trabalho, dê o seu melhor no ministério, dê o seu melhor na sua casa. Seja excelente. E essa palavra assim entrou como uma flecha no meu coração. E a partir daquele momento, eu comecei a trabalhar para me conseguir alcançar isso, essa excelência. Eu sei que isso não vem do dia para a noite, não, é processo. Mas a minha mente começou a se programar, Senhor, eu quero ser excelente, Senhor. Entende, misericórdia, me ajuda, que é difícil, Senhor. Às vezes a gente acerta que erra lá, é um processo, é um caminho bem árduo. Mas entrou, e eu até compartilhei com as meninas lá, as meninas da rede, que é algo que falou muito no meu coração. E eu ouvi uma segunda palavra, ministrada aqui na igreja, muito forte, foi através da presbítera Leia e o presbítero Isaac. E para mim eles são assim, referências de família, e tem a legalidade de falar, autoridade, quanto à prosperidade. Eu vejo na vida deles também prosperidade. E eles falavam aqui na palestra deles, que, gente, nós precisamos de nos organizar, tem que organizar as finanças. E aí ela contou o testemunho de quando eles estavam começando a construir as coisas, que eles moravam na casa, mas que tinham que reformar essa casa. E eles focaram nisso, tinham um foco: olha, a gente não vai fazer mais nada, a gente não vai viajar, a gente não vai comprar carro novo, a gente vai parar de comprar roupa nova, porque a gente tem que construir a nossa casinha. E aí, eles moravam na casa e reformaram a própria casa. Então, assim, eles usavam a sala. E aí, né, começava a organizar os outros cômodos. Aí ela disse que teve um dia, gente, que choveu tão forte, que a casa dela ficou inundada. Inundada, assim. E eles ali naquela situação, mas no coração deles existia um foco, que eles precisavam de se organizar. Eles iam alcançar aquilo, que eles iam conseguir. E sabe, aquilo assim, aquilo entrou com uma flecha no meu coração, porque às vezes a gente é muito menor, pessoa, tipo assim, ela é muito mais experiente, tipo assim, a gente tem uma mente meio pequena diante das coisas, nós temos uma mente de prosperidade não, sabe? Mente de consumismo, e aí a gente quer ter tudo, tipo assim, não, a gente já quer ter tudo do bom e do melhor no mesmo tempo. A gente quer fazer tudo, não é assim.
E aquele negócio entrou no meu coração, aí eu e o G, Deus tocou no coração dele também. E aí nós chegamos em casa, nós colocamos algumas metas para nós. Definimos tudo, meta profissional, meta ministerial, meta pessoal, meta de melhorias, do que a gente quer conquistar para o ano de 2021. Organizamos as nossas contas, nos propomos a partir de hoje, a sua vista, negócio de crédito aboliu da nossa vida, e vamos nos organizar. Foi algo assim, unidade, foi muito forte que a gente viveu no início do ano. E aí, gente, eu não sei, quando a gente se organiza no mundo natural, a gente fica sem saber como que Deus faz, porque Deus nos deu assim, abençoou a gente tanto. E olha, eu tinha uma meta de ter aumento salarial. Mas assim, eu pus a meta em janeiro, gente. Nós estamos aqui em fevereiro, 2 meses. Esse mês eu recebi 2 propostas de emprego, só esse mês. De melhoria de 40% no salário. 2 propostas. Então, quando a gente ouve uns negócios, a gente fica perplexos, porque não tem como não ser o Senhor. E aí, lá na empresa que eu trabalho, meu patrão falou, não, eu vou cobrir para você vai continuar. Aí eu, glória a Deus, a gente fica sem reação na hora. E tudo muito rápido, é questão assim, de dias. Porque às vezes a negociação demora algum tempo a mais, meses, de dias. O G, ele no mês de janeiro, fez uma venda improvável, que ele já não esperava isso agora. Uma venda improvável, uma coisa assim. Gente, o que Deus está querendo? Pensa o Senhor, glória a Deus, as mãos dEle. E aí a gente estava também com uma outra meta lá de fazer uma portabilidade. Nosso financiamento hoje tem os juros muito alto. E é um tempo já que a gente já estava caminhando para isso e não acontecia. Deu certo, gente, esse ano. E aí, reforma lá da casa, uma cobertinha. Gente, desde quando eu mudei para casa, era fazer a coberta, não faz, não faz, chove, molha minhas roupas. Ai, Senhor Jesus. E eu, glória. Tá pronta, gente. Gente, organizar. Gente, está muito nítido para mim isso. É algo que eu estou impactada. Está muito nítido quando a gente nos organiza, quando a gente tem foco, estabelece. E a gente que é casada, meninas casadas, e em unidade, o céu realmente se abre. Abre mesmo. Porque a gente presenciou isso de uma forma muito forte. Amém? Vamos receber prosperidade? Vamos priorizar as coisas do Senhor? Vamos ter zelo com a casa do Senhor? Vamos nos organizar? Vamos nos unir nos propósitos? Glória a Deus. Vamos lá. Terceira promessa para nós. O Senhor nos promete salvação. Essa é a promessa que Ele nos fez da vida eterna. Quem crê e for batizado será salvo. O Senhor, Ele tem para a gente promessa de salvação. Existem condições para isso. E aí a gente sabe que o primeiro passo que é feito é por nós. A salvação em Cristo é de graça. É de graça, por meio da nossa fé em Cristo. A nossa fé, ela tem que ser externada. É crer, é confessar o Senhor Jesus como nosso Salvador. Crer que Ele morreu na cruz para nos salvar. E a partir disso, existe uma conversão, mudança de mentalidade, mudança de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, um novo homem, uma nova vida, uma vida em Cristo. E aí, quando a gente é lançado nisso, nessa conversão, o Senhor, Ele começa o processo de regeneração. O Espírito Santo vem sobre nós, arrancando de nós tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é trevas. E vem a luz do Senhor sobre nós. E começa a vir a luz. Essa ação é pelo Espírito Santo. Nós somos regenerados por Deus, pelo Espírito de Deus. E nós também recebemos a justificação. Éramos nós
que éramos para sermos crucificados naquela cruz, mas nós fomos absolvidos, a nossa culpa foi retirada. Cristo, Cordeiro Santo, sem culpa, imaculado, morreu pelos nossos pecados. Nós somos adotados. Nós recebemos a adoção. Todos aqueles que confessam o Senhor, se torna filho dele. Fomos adotados, agora nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Participamos de um reino de Cristo. Então isso tudo faz parte da salvação, no primeiro processo. Agora, queridos, tem uma continuidade disso. Tem uma manutenção. A palavra do Senhor diz para nós sermos santificados. Santificação parte de nós. A santificação é a consagração, separação. A palavra do Senhor diz: sede santos, como o Senhor é santos. O Senhor tem promessa para nós. Querido, você viu o tanto de atribuição, o tanto de benefícios que vem através da nossa salvação em Cristo? O que o Senhor nos permite trilhar nele, sem nosso esforço, sem demandar de nós algo, apenas uma confissão e mudar a mentalidade? Aí Ele já nos regenera, Ele já nos justifica, Ele já nos adota, somos filhos, glória a Deus. Mas e a continuidade disso? A nossa parte no processo, a nossa separação. Sabemos que nós não somos deste mundo, nós somos do Senhor, somos filhos da luz, somos boca de Deus, somos santificados. Aí nós nos perdemos nisso. E nós queremos ser salvos, e nós queremos morar com o Senhor, e nós queremos entrar no reino de Cristo, e nós queremos cear nas bodas do Cordeiro. Mas nós não mantemos as nossas lamparinas acesas. Nós não temos prazer e comunhão com o Senhor. Tem uma frase que fala, que eu li, eu achei muito forte. É incoerente não ter tempo para Deus aqui na terra e querer passar com Ele uma eternidade no céu. Isso é real. Sem santidade nós não veremos ao Senhor. Sem santidade nós não teremos comunhão com o Pai. Não podemos nos enganar. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E muitos deles passarão pela conversão em primeiro estágio, só confessa, é adotado, justificado, não tem mais culpa, isso tudo de graça. E aí a gente não tem coragem de fazer a nossa parte, de relacionar com o Senhor, de ter prazer nessa salvação, de nos gloriar nele, de ser gratos ao Senhor por uma vida de paz, de abundância, de provisão, de liberdade. Éramos presos, cativos no mundo, perdidos, mentalidade aprisionada, sem perspectiva. E o Senhor traz e vem para nós trazendo uma nova esperança, uma nova expectativa. O que tem nos feito perder a esperança no Senhor, de viver no Senhor, de nos alegrar nele, de ter contentamento no Pai? O que tem feito? O que tem feito? E aí nós vamos falar de uma outra promessa aqui, que é o Espírito Santo de Deus. É o que a gente leu no início. Nos últimos dias o Senhor disse que derramaria o teu Espírito sobre toda a terra. O Espírito Santo do Senhor é Ele que nos impulsiona a viver o novo de Deus a todo momento. O Espírito Santo é disponível para nós, gente. Se vocês forem parar para ver, para ler, alguns já acredito que já leu. Quem está na bibliologia aí? Benção. O povo lá no deserto, para eles terem a presença do Senhor, gente, que ritual. Quantas coisas, quantas orientações, quantas normativas tinham que ter.
Existia um tabernáculo, mas não foi construído de qualquer forma, não. O próprio Deus orientou. Tinha a especificação da madeira, tinha o tamanho de colunas norte, sul, leste e oeste. Tinha o tecido de linho, fino linho. Não era qualquer tecido, não, tinha especificação. Era nobre, tecido nobre. O sacerdote, ele ia intercedia pelo povo. Existia um sacerdote que intercedia. O sumo sacerdote tinha que apresentar ao Senhor, tinha um padrão, que ele tinha joias no peitoral dele, tinha vestes santas, vestes bonitas, limpas. O holocausto não era feito de qualquer forma, não entregava qualquer coisa, não. Cordeiro, tinha que ser cordeiro novo, cordeiro são, sem nenhuma imperfeição. Tinha regras de como colocar o holocausto para propiciação dos pecados. O povo era direcionado por uma nuvem. À medida que a nuvem movia, o povo tinha que ir. Vamos levar a tenda do Senhor, vamos junto. Gente, que dificuldade era para ter a presença do Senhor. Existia profeta para falar com o povo. O povo não tinha acesso a Deus. E hoje nós temos a promessa do Espírito Santo de Deus. E nós não temos tempo para falar com Deus, o Espírito dEle. Sabe o que às vezes nos custa? Entrar no nosso quarto em secreto. Qual o valor que nós temos dado ao Espírito Santo do Senhor? Qual o valor, o quanto nós temos amado a presença de Deus? Algo tão precioso para nós, gente. A presença do Senhor é a que nos move. Tira a presença do Senhor de nós para você ver como nós ficaremos desnorteados. Existem muitas pessoas mortas, desesperançosas, porque rejeitam a presença do Senhor. Ela é o bem mais valioso para nós. Ele é o bem mais valioso para nós. É Ele que nos conduz a esse caminho de paz, das promessas do Senhor. É Ele que nos conduz a esse caminho de prosperidade. É Ele que nos conduz à salvação, à santificação, à vida de separação. É o Espírito Santo do Senhor. Ele precisa ser reverenciado. Nós precisamos de reverenciar a presença de Deus, a palavra do Senhor, os conselhos dEle, as alertas. Nos últimos dias o Senhor disse que derramaria o teu Espírito, mas a condição é para aqueles que buscam, para aqueles que querem. Ele está à porta, bate, mas é para aqueles que querem a presença do Senhor. Nós precisamos de ter essa plenitude com o Senhor, queridos. Nós precisamos de ter essa plenitude com o Senhor até a sua volta, até o seu retorno. Que nós temos ouvido, Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Não é isso que a gente tem ouvido? Mas aí o que a gente está fazendo? Para que isso se cumpra, a volta dEle, o retorno dEle, a nossa busca, isso se cumpra em nós. O que nós estamos fazendo? O que nós fazemos enquanto esperamos a volta de Cristo? E aí eu queria ler com você. A volta de Cristo é a nossa última promessa. E quando eu for, eu vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Sabe, queridos, a gente precisa de deixar as coisas velhas e dar espaço para as coisas novas. Para que nós consigamos esperar essa volta de Cristo, conectados no Espírito, vivificados, santificados em Deus. E aí eu queria ler com você Lucas, do capítulo 5,
Lucas 5, do 37 ao 39. Lucas 5, do 37 ao 39. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo, pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porquanto se diz, o vinho velho é bom o suficiente. Era da cultura dos judeus naquela época, guardar vinho em odres. O odre, ele é um recipiente de couro. E quando era colocado um vinho novo nesse odre, a fermentação do vinho, ela fazia com que o couro, esse couro tinha uma elasticidade e fazia com que o couro perdia a elasticidade. Então, por isso que a palavra fala que não pode colocar o vinho novo em odres velhos. Porque se eu coloco o vinho do odre em um vinho novo em um odre que já perdeu a elasticidade, provavelmente ele vai danificar. Ele iria estourar, não iria resistir. Então, essa parábola, essa passagem foi dita a Jesus para o povo judeu naquela época, onde o povo, eles se viam presos numa tradição. Aí você vê alguns versículos acima, vai falar que o povo está questionando por que os discípulos de João jejuam e os discípulos de Jesus só comem. Aí Jesus direciona com essa palavra: olha, eu vim com uma nova mensagem, o evangelho das boas novas. E é impossível vocês entenderem isso, vocês viverem isso com as suas mentalidades presas na tradição, na lei, na religião, na religiosidade, no judaísmo. O algo novo que eu tenho e que eu vivo, a vida, vinho significa vida, a vida que eu tenho é impossível ser vivida e entendida numa mentalidade antiga, em tradições, em religiosidade. A palavra do Senhor para nós é para que nós tenhamos um novo entendimento. Nós precisamos deixar o velho para trás. O velho, a tradição, o que está antigo, que precisa ser renovado. Não é possível o algo novo de Deus vir sobre nós, uma mente resistente e presa ao passado. Muitos de nós não vivemos de forma completa, plena, experiências novas em Deus hoje, porque a gente está pegado, fica só preso nas experiências que a gente passou lá atrás. É muito bom a conversão, é ótimo. O período da minha conversão é excelente. Foi muito bom o período que eu vivi na rede de jovens, lá na igreja presbiteriana renovada. Foi excelente, ótimo. Mas hoje o Senhor tem algo novo para mim. Existe um vinho novo. Existe uma visão nova. Existe um direcionamento novo. Não podemos estar rígidos e presos ao passado. Ai, era muito bom quando eu liderava a célula. Gente, passou. Se a gente não viver em novidade de vida, a gente não vai conseguir esperar a volta de Cristo, porque os tempos mudaram. Tudo está se fazendo novo. Nós precisamos de quebrar, gente. A tradição, a religiosidade, não dá mais para vivermos assim. Não é da forma que nós pensamos mais. Deu certo lá atrás, hoje não. Hoje o Senhor quer ver visão nova. O Espírito Santo vem nos impulsionando para algo novo. E nós precisamos ser restaurados, precisamos de ser odres
restaurados, renovados. E como se renovava um odre naquela época? Primeiro, a água, imergia na água, para a lavagem do vinho. Nós precisamos ser limpos do pecado, das impurezas, limpo daquilo que nos aprisiona, que é mal, que é ruim, que está nos minando, que está tirando a força. Não se põe remendo novo em roupa velha. Não dá para remendar as coisas não, queridos. Não dá. Ou é ou não é, ou estamos ou não estamos. Não é um dia sim, um dia não, um dia eu quero, outro dia eu não quero, mas eu cubro o ministério aqui por um dia. Não é assim. Seja inteiro, senão não vai aguentar, vai se perder, vai ficar perdido, vai ficar com as lamparinas apagadas. Não podemos brincar com esse tempo. É o tempo da volta de Cristo. E o que nós estamos fazendo com essa espera? Renovar, temos que renovar, ser renovados, sermos limpos. Um outro estágio que o odre passava para ser renovado era colocado no óleo. O óleo tirava a rigidez do odre. O óleo trazia uma elasticidade. Nós precisamos de arrancar tudo aquilo que tem nos tornado rígidos, para que venha o novo do Senhor. Às vezes muitos de nós estamos presos em situações, em palavras, em episódios que nos endureceram por um determinado tempo da caminhada e nos paralisaram, e a gente ficou ali alimentando daquela experiência que passou. Já foi. O Espírito Santo de Deus, ele é o azeite que nos renova, que nos traz de novo a elasticidade, a capacidade de sermos maleáveis, de quebrar toda a rigidez, toda a dor, tudo aquilo que talvez nos causou amargura, que feriu o nosso coração e nos impede de prosseguir, que nos tira da expectativa, que nos tira a esperança do noivo, da volta do noivo. Gostaria de que você colocasse de pé neste momento. O Senhor tem promessas para nós, os teus filhos, promessa de paz, de vida abundante, promessa de salvação. E a promessa de que o Espírito Santo de Deus estaria conosco até o fim, até a consumação, até a volta de Cristo. Gostaria que você olhasse para dentro de si neste momento. Você se encontra preparado mesmo para a volta de Cristo? Como está o seu ânimo, a sua esperança, a sua expectativa de que o Senhor Jesus um dia irá nos buscar para um novo tempo com Ele? Como está no teu coração essa expectativa? É possível viver algo novo hoje? É possível viver algo novo hoje? Porque o convite do Senhor é viver algo novo, o vinho novo, alegria nova, vida nova, tudo novo se fazendo em nós. É novo, novidade. Experiências novas com o Senhor.